No coração iluminado de Recife, onde arranha-céus tocam as nuvens e ternos impecáveis se cruzam sem tempo para se reconhecer, ninguém poderia imaginar que uma jovem vinda da terra semiárida de Petrolina estava a caminho de reescrever o próprio destino. Marina Soares, 24 anos, não tinha família na cidade, nem capital de investimento, tampouco contatos influentes, apenas uma mente afiada, um coração incansável e um sonho maior que qualquer parede de vidro daquela metrópole. No seu primeiro dia de trabalho, acordou antes mesmo do sol, as mãos trêmulas de nervosismo, mas os olhos acesos de determinação. Se o mundo tinha regras feitas para os ricos, ela iria aprendê-las e jogaria melhor que qualquer um. O que Marina ainda não sabia era que, no andar mais alto daquele prédio, um homem estava prestes a mudar o rumo de sua vida de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Onde tudo começa, no sertão, 5 da manhã. Em Petrolina, a essa hora ainda era noite cerrada, o vento frio como se tentasse segurar o último sopro da madrugada. Mas em um pequeno apartamento no bairro Boa Vista, em Recife, Marina Soares já estava de pé fazia tempo. Não conseguia dormir. O despertador no celular nem chegou a tocar, ela o desligou antes que o som rompesse o silêncio. Não que não estivesse cansada, pelo contrário, havia passado a semana inteira exausta de tantas preparações. Mas hoje era o primeiro dia, e ela não se permitiria fraquejar. Levantou-se em silêncio, os pés descalços tocando o piso frio de cerâmica. A luz suave do abajur iluminava uma parede coberta de diplomas, graduação com honras na Universidade Federal de Pernambuco, certificado de inglês, TOEFL, cursos de análise de dados, gestão de projetos, até mesmo um curso de apresentação em francês que fizera online enquanto trabalhava como garçonete em um café. Cada diploma era parte de um caminho que ela mesma havia desbravado, sem padrinhos, sem tios diretores. Apenas sua mãe, Dona Lúcia, que vendia café da manhã e repetia sempre: "Só o estudo pode te tirar dessa terra de areia vermelha e pobreza." No banheiro, abriu a torneira de água fria e encarou o próprio reflexo. O rosto que muitos chamavam de bonito, iluminado, com olhos grandes e pele morena queimada do sertão. Mas hoje, não queria parecer apenas simpática. Queria parecer uma mulher jovem pronta para entrar no mundo dos poderosos sem abaixar a cabeça. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo alto, passou um batom marrom avermelhado discreto e delineou os olhos com firmeza. Vestiu o conjunto que já havia testado 3 vezes na semana anterior. Camisa branca de gola alta, saia lápis azul marinho e blazer no mesmo tom formal o suficiente, mas que destacava sua postura diante de qualquer olhar. O café da manhã foi só uma fatia de pão torrado e café preto sem açúcar. Não conseguia comer mais. O coração acelerado não era pela cafeína, mas pela ansiedade e pela excitação. Pegou o celular e discou um número conhecido. A voz do outro lado atendeu quase de imediato. "Alô? Mãe, estou saindo agora." A voz rouca de Dona Lúcia veio carregada de preocupação. "Tem certeza de que não precisa que eu vá com você? Recife é grande, ainda fico apreensiva." Marina sorriu, leve como a brisa do rio. "Mãe, eu já tenho 24 anos. Além disso, não é o Rio de Janeiro, é só Recife." "Mas a Novatec é uma empresa grande. Esse povo rico costuma desprezar menina do interior." Marina fez uma pausa. Palavras como essas já ouvira centenas de vezes de vizinhos, professores, até parentes. Mas sempre que vinham da mãe, ela sentia o amor por trás delas. Não era desprezo, era medo de ver, lá cair. "Eu vou ter cuidado. Eu sei quem eu sou, mãe. Pode confiar." Ao desligar, respirou fundo, pegou a bolsa de couro marrom escura e saiu do pequeno apartamento. O dia ainda não havia clareado por completo, mas o coração dela já ardia como o sol de março. A primeira travessia para outro mundo caminhou até a estação de metrô próxima à Praça Maciel Pinheiro. O vento da manhã passava entre os prédios antigos. Os vendedores começavam a montar suas barracas. O cheiro de tapioca no fogo e café recém-torrado se espalhava pelo ar. No horário de pico, o metrô estava lotado. Marina se via cercada de homens de terno, mulheres maquiadas, estudantes cansados, trabalhadores do turno da madrugada.
Ninguém notava sua presença e isso era bom. Ela observava tudo, como uma soldada prestes a ir para o campo de batalha, registrava cada olhar, cada comportamento, para aprender as regras de sobrevivência. Na estação Joana Bezerra, fez a baldeação para a linha especial rumo ao novo centro financeiro. Prédios de vidro se erguiam lado a lado, letreiros de grandes corporações brilhavam. Já havia lido sobre todos eles no LinkedIn, sabia de cor as estratégias, preparara falas rápidas para um possível encontro com algum diretor no elevador. Mas teoria e prática nunca são iguais. Ao sair da estação, avistou a torre da Nova Tech. 18 andares de vidro azul refletindo o céu e o sol nascente. Num instante, Marina se sentiu menor do que nunca. Mas não vim aqui para ser pequena, disse a si mesma, ajeitando a gola antes de entrar no saguão principal. O primeiro confronto com o mundo do poder, a recepção da Nova Tech, se erguia no centro de um saguão de mármore branco, o logotipo dourado brilhando em destaque. Marina se aproximou, tentando disfarçar a voz trêmula. Bom dia, Marina Soares. Tenho reunião com o senhor Marcelo Vieira. Hans. A recepcionista, de uniforme azul escuro, cabelo preso num coque impecável, respondeu sem expressão. 17 grau andar. Ele já a espera. O elevador subia devagar, esticando cada segundo da espera. Marina encarava o próprio reflexo no espelho de vidro, conferindo cada detalhe uma vez mais. Quando as portas se abriram, não encontrou apenas um escritório, mas um universo inteiro. O 17 grau andar se revelava em conceito aberto, moderno, com paredes de vidro voltadas para o mar distante. O espaço era claro, silencioso, quase irreal. E ali, de pé diante da janela, estava Marcelo Vieira. O primeiro olhar e o silêncio que pesa, Marcelo Vieira permanecia imóvel como uma estátua. De costas para Marina, parecia contemplar o oceano que surgia ao longe pela imensa parede de vidro. A estatura imponente, o terno cinza escuro ajustado ao corpo atlético. A luz da manhã atravessava o vidro e tingia seus ombros com um tom âmbar suave, tornando-o ao mesmo tempo real e quase uma miragem. Marina saiu do elevador com o coração batendo forte, como se quisesse romper o peito. Apertou a alça da bolsa. Estava prestes a falar, quando ele se virou. No instante em que seus olhos se cruzaram, tudo ao redor pareceu silenciar. Marcelo não era como nas fotos de revistas ou vídeos de entrevistas. Ao vivo, tinha uma presença difícil de definir, não era frio, mas impunha distância. Não era ostentoso, mas atraía o olhar. Seus olhos castanhos profundos carregavam algo cortante, intenso, mas indecifrável. Você é Marina Soares? Perguntou, a voz grave e firme, sem necessidade de elevar o tom. Sim, sou eu, respondeu ela, mantendo o olhar, embora as pernas parecessem ceder dentro dos sapatos. Ótimo, venha comigo. Sem cumprimentos protocolares, sem sorriso, mas não era grosseria, Marcelo simplesmente não desperdiçava palavras. Conduziu-a por um corredor de piso claro, ladeado por paredes de vidro que descortinavam a cidade abaixo. Era como caminhar no ar, exposta a olhares invisíveis de centenas de janelas. Entraram numa sala de reuniões discreta, porém moderna. Uma mesa longa de nogueira, tela de LED, poltronas de couro preto. Marina sentou-se conforme indicado, colocando a bolsa ao lado, a postura ereta como numa banca acadêmica. Marcelo sentou-se diante dela e abriu uma pasta, o dossiê dela, formada com distinção, certificados internacionais, estágio numa grande empresa de telecomunicações, autodidata em 2 idiomas, dizia, sem tirar os olhos do papel. O que leva alguém com seu perfil a não buscar carreira em uma multinacional no interior, mas vir a Recife disputar vaga numa empresa de tecnologia em reestruturação? Marina sorriu levemente, tentando disfarçar o nervosismo. Eu não escolho o caminho seguro, senhor Vieira. Eu busco desafios. Marcelo ergueu os olhos. Um olhar longo, silencioso, como se sondasse sua mente através dos olhos. Aqui não há espaço para lentidão. A pressão é alta. Prazos se sobrepõem. Eu não costumo amparar novatos. Se errar, não haverá segunda chance. Não vou precisar de segunda chance se fizer certo da primeira vez. Dessa vez, uma sobrancelha dele se arqueou. Por um instante,
Os lábios de Marcelo esboçaram algo próximo de um sorriso discreto, fugaz, mas Marina percebeu. Muito bem, você será assistente da diretoria. Isso significa trabalhar diretamente comigo. Terá 3 dias para dominar todo o sistema interno. Segunda-feira participará da reunião com os parceiros coreanos. Marina assentiu. O coração ainda acelerado, mas o medo ficara para trás. Não pensava em desperdiçar a oportunidade, mesmo que custasse todas as forças. Marcelo levantou-se. Juliana, chefe de RH, vai orientá-la. Depois, volte ao meu escritório às 16 horas para revisarmos o plano da reunião. Não se atrase. Ela se ergueu, inclinando a cabeça educadamente. Obrigada. Não vou decepcioná-lo. Marcelo fez um leve aceno. Ao sair, Marina sentiu seus olhos ainda sobre ela. Não era o olhar avaliador típico de um chefe, havia julgamento, sim, mas misturado a algo mais profundo, algo que ela não ousava definir. Uma conversa diferente. Juliana mostrou-se afável. Tinha pouco mais de 30 anos, cabelos castanhos avermelhados, olhos vivos e uma fala ágil de quem aprendera a se impor em ambientes masculinos. Enquanto guiava Marina pelos setores, explicando softwares, fluxos e relatórios, ela tomava notas sem parar. Já ouvi falar de você, disse Juliana no elevador. Marcelo não costuma contratar gente sem muita experiência, mas com você foi diferente. Acho que ele gosta de desafios. Marina sorriu. Não, ele detesta riscos, mas tem uma intuição certeira. Se escolheu você, é porque enxergou algo. Marina ficou em silêncio. Juliana continuou. Cuidado, ele é exigente demais. Mas se aguentar, vai aprender em 6 meses, o que outros levam anos. Então, num tom travesso, completou. Ah, e uma dica. Evite encarar os olhos dele por muito tempo. É perigoso. Marina riu, achando graça da observação. Mas, no fundo, aquelas palavras ficaram ecoando. Um olhar que descompassa o coração. Às 4 da tarde, Marina bateu à porta do escritório de Marcelo, pontual. Ele estava diante do laptop, mas a autorizou a entrar. Sente-se. Virou a tela para ela. Este é o plano de apresentação aos coreanos. Leia a parte da proposta de cooperação atenção especial ao item de compartilhamento de propriedade intelectual. Marina percorreu o texto rapidamente, anotando observações numa cópia impressa. Assentiu. Esse ponto vai gerar conflito. Eles não vão aceitar a cláusula de transferência de controle do sistema de segurança após 2 anos. Já houve caso semelhante com uma empresa japonesa no Sudeste Asiático. Marcelo a fitou surpreso desta vez. Onde leu esse caso? Na Harvard Business Review. Costumo ler a seção de estratégia. Ele não comentou mais. Apenas a observou e dessa vez, sem pressa, direto, como se medisse não só o conhecimento, mas a forma como ela lidava com a pressão, como sustentava o olhar, como respirava. Naquele momento, Marina percebeu que nos olhos dele havia mais do que análise profissional, havia reconhecimento, e isso fez seu coração perder o compasso por um instante. No andar mais alto, não apenas pressão. Ao final da reunião, Marcelo se levantou, mas não saiu logo. Disse em tom grave e sereno: há algo que não mencionei de manhã. Aqui, ninguém liga de onde você veio. Só querem saber o que você entrega. Marina assentiu. Então vou deixar que minha capacidade fale pela minha origem. Ele sorriu. Pela primeira vez, Marina viu esse sorriso nem frio, nem protocolar, mas com algo de encorajamento. Para ela, aquilo valia mais do que qualquer elogio vazio. Fim de um dia, início de uma jornada, ao deixar a sala de Marcelo, Marina sentia a mente girar. Não era cansaço, eram emoções demais em poucas horas. No terraço do corredor, respirou fundo. Recife já acendia suas luzes, faróis de carros, letreiros luminosos, o sol se apagando como o último relâmpago do dia. Apoiou-se no parapeito de vidro, pensando na mãe, na casa simples em Petrolina, no almoço de arroz, ovo e um pouco de verdura refogada, no sonho infantil rabiscado um dia. Quando crescer, vou trabalhar na cidade grande. Agora, estava dentro desse sonho, mas também sabia, era apenas o primeiro dia. Um dia que terminava em calma sem revelar as tempestades que viriam. Primeiros passos no campo real, sem teoria
O segundo dia de Marina na Nova Tech começou ainda mais cedo que o primeiro. Não esperou o despertador. Acordou às 4h45, a mente surpreendentemente desperta, como se cada célula do corpo já estivesse condicionada à pressão, aguardando o sinal de partida. Dessa vez, não precisou encarar o espelho em busca de confiança, ela já estava lá, firme no olhar. Afinal, havia superado a primeira prova, enfrentar Marcelo Vieira sem perder o rumo. Agora encararia um território mais duro, provar para toda a empresa que não era apenas um rosto bonito de Petrolina. No escritório, antes das 7h30, o 17º andar ainda estava silencioso. Alguns gerentes que chegaram cedo se surpreenderam ao ver a luz da mesa de Marina acesa. Ela revisava os documentos dos parceiros coreanos. O contrato passava de 80 páginas, repleto de cláusulas jurídicas complexas, em inglês corporativo técnico. Juliana entrou com um copo de café na mão, ergueu as sobrancelhas. Desde quando você está aqui? Desde quando o sol ainda bocejava? Marina brincou, sem tirar os olhos da tela. Em breve vai ter reunião de simulação com Marcelo. Ele quer que você apresente um resumo dos riscos desse acordo. Oh? Marina levantou o olhar, firme. Já preparei. A primeira reunião, quando a mente fala. 9h, sala de reuniões executiva 2. Marcelo sentado à cabeceira. À esquerda, Juliana. À direita, Lúcio, diretor jurídico. Marina entrou com uma pasta. Passos seguros. Marcelo não fez rodeios. Apresente. Ela abriu o primeiro slide. Com base na minuta atual, há 3 grupos principais de risco. Primeiro, o compartilhamento de dados sensíveis na integração via API paralela. Segundo, a cláusula de renovação preferencial após 2 anos. Terceiro, o acesso independente ao código-fonte customizado por parte do parceiro. Falava devagar, clara, cada ponto acompanhado de precedentes internacionais, análise com dados e até um cronograma visual que preparara na noite anterior. Juliana lançou um olhar surpreso a Marcelo. Ele, porém, permaneceu em silêncio, mãos entrelaçadas sobre a mesa, os olhos fixos na tela. Apenas um detalhe o denunciava. O pé batia discretamente sob a mesa. Quando Marina terminou, reinou silêncio por alguns segundos. Então Marcelo perguntou: "Onde aprendeu isso?" "Em lugar nenhum. Eu mesma estudei e organizei. Nunca tive condições de cursar MBA ou estudar fora, mas tenho internet e sei buscar conhecimento." Alford, Lúcio assentiu. Análise precisa. Devemos ajustar pelo menos 2 cláusulas esta semana se não quisermos perder terreno na negociação. Marcelo não comentou mais. Apenas fez um leve aceno de cabeça. Mas Marina reconhecia aquele olhar. Não era só aprovação. Ela tinha marcado pontos. Quando os olhares começam a mudar, na mesma tarde, o nome de Marina já circulava em reuniões de nível médio e alto. Confiaram a ela a revisão de todos os contratos de joint venture em vigor, além de preparar perguntas estratégicas para a sessão de sexta-feira com advogados internacionais. No refeitório, funcionários que antes passavam indiferentes começaram a cumprimentá-la. Alguns mais jovens cochichavam. Ela mal entrou e já participa de reuniões da diretoria. Dizem que apresentou o contrato como se fosse advogada internacional. Marina não reagia, não por arrogância, mas por costume de quem crescera em meio a dúvidas alheias. Ela sabia, talento impressiona na primeira vez, mas só consistência e firmeza calavam as vozes por muito tempo. Mais uma vez, aquele olhar, no fim do dia Marcelo a chamou. "Sente." "Sé." Marina abriu o caderno de anotações. Marcelo, no entanto, não ligou o laptop. Deixou a caneta sobre a mesa e a encarou. "Por que você identificou a falha na cláusula secundária?" Nem o time jurídico percebeu. "Esmal, porque não li como advogada. Li como alguém que sabe que um erro pode arruinar uma vida inteira. Vi meu tio perder a fazenda por causa de uma frase errada num contrato bancário." Marcelo ficou em silêncio. "Você não se parece com nenhum recém-formado que já conheci, porque eu não tive escolha." Naquele instante, o olhar dele mudou algo breve, mas pessoal. Marina percebeu. Ali não estavam apenas chefe e assistente, mas 2 pessoas que sabiam o que era começar do zero. Ele fez um leve aceno. "Na sexta você participará da reunião comigo."
como parte da equipe, não apenas como anotadora. Estou pronta. Oisai. Ela se levantou. Ao virar-se para sair, novamente sentiu os olhos dele acompanhando seus passos. Não eram de vigilância, nem de superioridade. Era o olhar dirigido a uma mulher que ele começava a respeitar. Ou talvez a algo mais. A primeira rachadura nos olhares ao redor, depois da reunião bem-sucedida com a equipe jurídica, Marina acreditou que, enfim, começaria a ser vista pelo que era de fato. Uma profissional de valor e não apenas a nova funcionária de rosto bonito e olhar decidido. Mas a realidade nunca é tão simples. Na quarta-feira de manhã, ao entrar no elevador, ouviu duas colegas, uma da área financeira, outra do marketing, sussurrarem entre si: "É aquela menina? Ontem a vi na sala de reuniões do 18 grau. A assistente do Marcelo? Subiu rápido, né? Aposto que não foi só por causa da digitação." Marina manteve o semblante inalterado, mas os dedos apertaram a alça da bolsa. Não era novidade para ela. Na universidade, já havia escutado comentários como: "Parece modelo, mas tira notas altas. Será que dá para confiar?" Em entrevistas de estágio, perguntaram-lhe: "Essa saia curta é apropriada para o setor financeiro?" Ela se acostumara a tentar ser invisível. Roupas discretas, palavras suaves, postura respeitosa. E mesmo assim, era julgada. Começava a perceber um padrão cruel. Quando uma mulher não chama a atenção, é taxada de irrelevante. Quando se destaca demais, dizem que usa isso para conquistar privilégios. Então, por que continuar recuando? O vestido no fundo do armário, naquela noite, após um jantar simples de macarrão com tomate cru, Marina ficou diante do armário. A coleção era previsível. Camisas brancas, blusas fechadas, saias lápis pretas ou azul marinho, sapatilhas, blazer cinza, o uniforme da segurança. No entanto, lá no fundo, havia um vestido. Um que comprara em liquidação meses antes, mas nunca tivera coragem de usar. Preto, de corte justo na medida, não curto demais, decote em V discreto, tecido encorpado mas macio. Nunca o vestira, não por inadequação ao ambiente de trabalho, mas pelo medo dos olhares. Agora, estava cansada de viver nos limites impostos pelos outros. Experimentou o vestido. Diante do espelho, surgiu uma mulher elegante, confiante e, sobretudo, uma mulher inteira. Respirou fundo. Se já a desrespeitavam mesmo sendo modesta, então dessa vez entraria no escritório como uma afirmação. Tinha inteligência, tinha coragem e tinha corpo. E não pediria desculpas por nenhuma dessas coisas. Uma manhã de silêncios cheios de correntezas. Na quinta-feira, ao entrar no 17 grau andar com o vestido preto ajustado, saltos marrons e o cabelo preso de forma leve, o ar pareceu parar por meio segundo. Ninguém comentou, mas os olhares vieram. Das mesas do RH, do corredor, da máquina de café, olhares rápidos, desviados imediatamente como se não tivessem acontecido, mas tinham acontecido. Juliana passou por ela e sorriu. Não era ironia, era cumplicidade. "Bom dia. Hoje você parece estar enviando uma mensagem." Marina respondeu com calma: "Porque estou mesmo." Sentou-se, abriu o laptop. Nesse instante, Marcelo atravessou o corredor. Parou. Não disse nada. Seu olhar pousou no rosto dela. Desceu pelo vestido, voltou ao olhar. Nenhum comentário, nenhuma pergunta. Mas aquele olhar a fez endireitar ainda mais a postura. A apresentação e a conquista da sala, às 10 horas, começou a reunião com os parceiros alemães. Marcelo a apresentou sem rodeios. Esta é Marina Soares, responsável pela análise de mercado e contratos. Ela fará a exposição sobre riscos e oportunidades do projeto. Ai, boss. Pela primeira vez, Marina estava diante de uma mesa composta apenas por executivos seniores, representantes da Nova Tech, 2 enviados da filial alemã e o CFO global. Falou em inglês fluente. Os slides eram claros, objetivos, sem floreios. Gráficos precisos, indicadores de mercado, projeções de ROI, nada de jargão vazio. Quando terminou, houve um silêncio breve. Então um dos alemães assentiu. Ihre Analyse war außergewöhnlich präzise. Sua análise foi extraordinariamente precisa. Marina apenas sorriu de leve. Marcelo a observava.
E dessa vez, em seus olhos, não havia apenas avaliação profissional. Ele via, com nitidez, que aquela mulher já não era a nova funcionária. Ela estava no comando da situação. Uma frase inesperada e carregada de sentido. Após a reunião, enquanto recolhia os documentos, Marcelo aproximou-se, mais perto que o habitual. A voz baixa: na próxima vez que quiser fazer o escritório parar por 3 segundos, vista isso antes. Oh. Ela ergueu o olhar. O que o senhor quer dizer? Você sabe exatamente o que está fazendo. E funciona. Marina não desviou. Só quero que me vejam de verdade. Se já decidiram olhar, que seja por um motivo legítimo. Marcelo inclinou levemente a cabeça. Apenas lembre-se, nem todos conseguem distinguir imagem de impressão. Cuidado para não pensarem que você só tem aparência. Ela respondeu firme. Eu tenho inteligência e aparência. Não pretendo sacrificar nenhuma das duas. Tatu. Dessa vez Marcelo não acrescentou palavra. Mas seus olhos diziam algo claro. Começava a enxergar, lá de outro jeito. Entre a coragem e a vulnerabilidade, no caminho de volta para casa, Marina sentia uma estranha mistura. Orgulho pelo controle conquistado, mas também a vulnerabilidade de quem acabara de se expor. Sentou-se no ônibus, olhando a cidade passar. Pensou na mãe, na Petrolina seca e poeirenta, nas vezes em que engoliu comentários machistas em silêncio. Agora não, agora escolhera enfrentar de frente, mas sabia. Cada gesto dela seria interpretado, comentado, distorcido. O preço de existir por inteiro era alto. Ainda assim, pela primeira vez, sentia-se mais viva. Marcelo em silêncio. Naquela noite, Marcelo permaneceu mais tempo no escritório. Juliana notou, mas não comentou. Ele revisava relatórios, mas a mente voltava à imagem de Marina apresentando com firmeza, ao vestido preto que alterara a atmosfera da sala, a frase dela: não pretendo sacrificar nenhuma das duas. Fechou o laptop. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir sozinho. A transformação em curso, na manhã seguinte, quando Marina entrou no escritório, não era apenas um vestido que a diferenciava. Era a aura, o modo como caminhava, como segurava a pasta, como sustentava o olhar de quem a encarava. Ela já não era apenas a jovem de Petrolina tentando provar valor. Estava se tornando uma figura nova, uma presença impossível de ignorar. E no fundo, todos percebiam. Até Marcelo. Especialmente Marcelo. Uma noite mais longa que o habitual, sexta-feira, 18h15. Quase todo o 17 grau andar estava às escuras. Apenas algumas luzes ainda acesas perto da sala do CEO quebravam a penumbra. Marina permanecia em sua mesa, olhos fixos na tela, ajustando os últimos detalhes da apresentação para a semana seguinte, um encontro crucial com investidores chilenos. Ela sabia que Marcelo ainda estava ali. Ouvira, de tempos em tempos, o som discreto de sua cadeira deslizando ou o clique de uma gaveta se fechando. No silêncio do escritório vazio, qualquer ruído parecia ganhar intensidade. Até o som de sua própria respiração soava alto demais. Tentava manter o foco, mas a memória daquele olhar de Marcelo, durante a reunião da manhã, insistia em voltar. Não fora apenas profissionalismo, nem mera aprovação. Havia peso, havia intensidade, esse olhar ainda queimava dentro dela. E Marina precisava admitir. Começava a enxergar Marcelo de um jeito que não deveria. Não apenas o líder brilhante, o estrategista frio, mas um homem que a intrigava, a atraía e, pior, a descompassava. O instante impossível de deter já passava das 19 horas. Marina fechou o laptop, guardou-o na bolsa e levantou-se. Estava prestes a sair quando a porta do escritório de Marcelo se abriu. Ainda por aqui. A voz dele era grave, mas sem o tom rígido das reuniões. Quis revisar alguns slides finais, respondeu ela, surpreendida com a naturalidade de sua própria voz. Marcelo apoiou-se no batente da porta, braços cruzados. A luz do corredor delineava seu maxilar forte e iluminava os olhos profundos. Sabe, ninguém exigiu que você ficasse depois do expediente. Ninguém espera que trabalhe o dobro para provar algo. Marina sustentou o olhar. Não faço isso para provar. Faço porque quero, porque sei que consigo. Ele inclinou a cabeça, como quem refletisse. E isso só torna mais difícil para mim manter a distância.
O coração dela falhou um compasso. Distância? Sua voz saiu mais rouca do que gostaria. Marcelo deu alguns passos lentos. Não havia pressa, mas a proximidade crescia. Entre eu e você, há algo acontecendo. Você sente, não sente? Marina não respondeu de imediato. A razão gritava cautela, mas dentro dela uma força silenciosa pedia rendição. Eu sinto, mas não sei se deveríamos deixar isso crescer. O silêncio se alongou. Então Marcelo murmurou. Achei que conseguiria controlar. Pensei que fosse apenas admiração pela sua competência. Mas, quanto mais perto fico, mais turvo tudo se torna. Oh? Ela mergulhou nos olhos dele. Viu a contradição, a batalha interna, mas também viu o sentimento nu, sem máscara. Nós não somos crianças, disse, firme, mas baixa. Também não somos máquinas. E se algo está acontecendo, não dá para fingir para sempre. Marcelo riu de leve, um riso cansado, sincero. Você é a única que ousaria me dizer isso. Talvez porque eu não tenha medo de você. E porque não lhe devo nada além da verdade. Naquele instante, tudo desapareceu. Não havia mais barulhos, mais relógios, mais paredes. Apenas dois seres em pé, frente a frente, ouvindo palavras que nunca tinham sido ditas. Uma noite sem nome. E o recado silencioso. Nenhum dos dois avançou além da linha invisível que os separava. Ficaram ali, a poucos passos, como presos a um fio esticado que poderia romper a qualquer segundo. Por fim, Marcelo quebrou o silêncio. Desço para a garagem em 10 minutos. Se quiser, levo você para casa. Marina hesitou por alguns segundos. Então assentiu. Eu o espero no saguão. Não houve despedida formal, mas o olhar que trocaram bastava. Tinha mais peso do que qualquer toque. No carro, o silêncio que aproxima. No carro, Marcelo não ligou o rádio. O motor e as luzes da cidade eram os únicos sons. Marina observava pela janela. Os postes, os faróis, as sombras de Recife passavam como fragmentos de memórias. Não sabia ao certo para onde estava indo, não em direção ao apartamento, mas em relação ao que sentia. Ele estacionou diante do prédio dela. Não disse boa noite. Não perguntou sobre o dia seguinte. Apenas Kaidze. Marina abriu a porta, mas antes de sair voltou-se. Marcelo, ele a olhou, surpreso. Obrigada, por não fingir que não sente nada. Fechou a porta suavemente e entrou no edifício. Marcelo permaneceu ali, imóvel, por alguns minutos antes de dar a partida. E ambos sabiam. Aquele olhar trocado na despedida não poderia ser esquecido. Às horas insones, Marina deitou-se, mas o sono não vinha. As palavras dele, os silêncios, os olhares, tudo reverberava dentro dela. Tentava se convencer de que era apenas atração passageira, mas a mente teimava em repetir cada detalhe, o timbre baixo de sua voz, a sombra da dúvida em seus olhos, o sorriso raro. Do outro lado da cidade, Marcelo também não dormia. Sentado na poltrona do apartamento, camisa aberta, taça de vinho esquecida na mesa, passava em revista toda a trajetória, a disciplina rígida, as barreiras erguidas, o esforço para nunca se envolver além do necessário. E agora? Marina fechou os olhos, como se pudesse bloquear a imagem dela. Mas a verdade era oposta. Quanto mais tentava resistir, mais forte ela surgia. O dia seguinte, marcas invisíveis. Sábado amanheceu comum para Recife, mas nada estava comum para eles. Marina caminhou até a feira do bairro, comprou frutas, conversou com a mãe pelo telefone como sempre, mas por dentro, um nó permanecia. A mãe perguntava, está se adaptando bem? O trabalho não está puxado demais, filha? E ela respondia, estou bem, mãe, está puxado, mas é exatamente o que eu queria. Não ousou mencionar Marcelo, não tinha palavras. Ele, por sua vez, passou a manhã em reuniões virtuais com a Europa, mas a concentração falhava. Pegava-se digitando relatórios mecânicos enquanto a lembrança de Marina, sozinha no elevador na noite anterior, ocupava o espaço. O peso das escolhas, no fim de semana, cada um à sua maneira, refletia sobre a linha tênue que haviam cruzado. Marina sabia que sua carreira estava apenas começando. Qualquer deslize poderia manchar tudo, mas também sabia que negar o que sentia seria mutilar uma parte viva dela. Marcelo,
Acostumado a comandar sem vacilar, percebia a fragilidade de se sentir vulnerável. E ainda assim, em vez de se afastar, queria estar mais perto. Era perigoso, mas irresistível. O olhar que permanece. Na segunda-feira, quando Marina entrou no 17º andar, encontrou Marcelo no corredor. O tempo pareceu parar por um segundo. Ele não disse nada. Ela também não. Mas o olhar trocado bastava para lembrar tudo o que havia acontecido e tudo o que ainda poderia acontecer. Um olhar carregado de promessa, de risco e de algo que dali em diante nenhum dos dois seria capaz de esquecer. O furacão inesperado de trabalho. Segunda-feira. Marina entrou no escritório com a mesma determinação de sempre, mas havia algo a mais em seu peito, o peso da noite em que Marcelo a levou para casa. Não houve mensagens trocadas no fim de semana, nenhum gesto fora de lugar. Mas, quando entrou na sala de reunião pela manhã e cruzou o olhar dele, soube que cada segundo daquela noite continuava vivo na memória de ambos. Às 9h12, um e-mail pipocou em sua caixa de entrada. Assunto: urgente. Apresentação de expansão, Latam. Marina, precisamos de uma apresentação completa sobre o plano de expansão para a América Latina. Reunião marcada para amanhã, 14h. Deadline, hoje à 22h. Marcelo V. Ela respirou fundo, encarando a tela. 13 horas para montar algo que normalmente levaria semanas. Estratégia de mercado, análise financeira, projeções, riscos jurídicos, mapas de entrada e saída, tudo. Sorriu de canto. Vai me matar de tanto trabalho, Marcelo? Então vou morrer bonita. Colocou os fones, abriu 3 monitores e iniciou uma tempestade de dados. O trabalho como refúgio contra o coração. Marina mergulhou como nunca. Pulou o almoço, recusou o convite de café de Juliana, levantou-se apenas uma vez para ir ao banheiro. Às 16h, tinha uma estrutura de slides robusta, repleta de informações brutas. Mas o mais difícil ainda restava. Insights estratégicos, recomendações práticas, o tipo de coisa que diferencia um relatório comum de uma proposta vencedora. Às 19h, o andar 17 Joliá estava quase vazio. Marina tirou os saltos, calçou sapatilhas guardadas na gaveta, soltou o cabelo num coque improvisado e abriu o arquivo Risco, Latam, XLSX. Foi então que sentiu o perfume amadeirado com um leve toque de canela. Não precisava virar-se para saber. Ainda aqui? A voz de Marcelo soou baixa, quase íntima. Deadline apertado, lembra? Respondeu sem olhar, os olhos ainda presos ao gráfico. Ele se aproximou e olhou por cima do ombro dela. O que já tem? Ela girou o monitor para mostrar. Ele puxou uma cadeira e se sentou à frente, como um companheiro de batalha. Próximos demais para negar, durante 40 minutos, trabalharam lado a lado. Marcelo fornecia dados internos confidenciais, Marina organizava em planilhas. Discutiam rápido, direto, sem desperdício de tempo. Ele corrigia a redação em inglês. Ela construía os mapas de inserção de mercado. Houve momentos sutis. Quando ela se inclinou para pegar uma pasta, quase roçou o ombro dele. Quando ele estendeu a mão para ajustar o gráfico, seus dedos tocaram de leve o dorso da mão dela. Nenhum comentário, nenhum afastamento. Mas a atmosfera mudava, mais densa, mais quente. Às 21h24, o último slide estava pronto. Ambos suspiraram, exaustos e orgulhosos. Marina recostou-se na cadeira, olhando para o teto. Sinto como se tivesse corrido uma maratona. Marcelo sorriu. Não o sorriso protocolar, mas um verdadeiro. Você não correu, você voou. Ela virou-se para encará-lo. O olhar de um se prendeu ao do outro, e dessa vez não havia razão capaz de interromper. Ele se levantou e se aproximou. Marina permaneceu imóvel, apenas sentindo o coração acelerar. Quando o rosto dele estava a centímetros do seu, pôde notar cada traço. O nariz firme, a respiração suave, os olhos que a consumiam. Marina, Sam? Não consigo mais fingir. E então, sem aviso, ele a beijou. O beijo depois do deadline não foi um beijo voraz. Foi suave, hesitante, como se testassem a realidade. Mas quando Marina fechou os olhos e apoiou a mão em seu ombro, e ele a envolveu pela cintura, a represa rompeu.
O beijo ganhou profundidade. O coração dela batia como um tambor de São João, rápido e descompassado. Marcelo a segurava com firmeza, mas com uma delicadeza surpreendente para alguém acostumado a comandar salas cheias. Quando se afastaram, ambos respiravam ofegantes, os olhos ainda presos um ao outro. Marina quebrou o silêncio. E agora? Marcelo respondeu com a voz rouca. Agora passamos da linha. Você se arrepende? Não. Eu também não. Um encontro em condições improváveis. Marcelo pegou o paletó e se dirigiu à porta. Vou te levar para casa. Marina lhe beijou. Ainda estou no campo de batalha da apresentação. Ela já está pronta. Você precisa descansar. Ela hesitou. Amanhã tudo volta ao normal? Ele parou, voltou o rosto para ela. Normal não. Mas teremos que manter as coisas profissionais. Pelo menos durante o dia. Ela assentiu. Mas dentro de seus olhos, algo já florescia. Algo que dificilmente se esconderia sob a capa da profissionalidade. Entre dois mundos, no carro, novamente o silêncio. Mas não era vazio. Era um silêncio cheio de palavras não ditas. Marina olhava as luzes da cidade e pensava no que estavam arriscando. Sua carreira, a reputação dele, o equilíbrio que ambos haviam construído. Ainda assim, não havia espaço para arrependimento. Quando estacionaram em frente ao prédio dela, Marcelo disse apenas: Boa noite, Marina. Cuide-se. Ela deixou, virou-se e acrescentou: Obrigada por não fingir. Fechou a porta suavemente. Marcelo permaneceu alguns minutos, mãos firmes no volante, tentando decidir se havia atravessado a fronteira ou se apenas abrira a primeira porta de muitas. O dia seguinte, camadas de silêncio. Na manhã seguinte, ninguém mencionou nada. Marina trabalhou com a mesma intensidade, apresentou relatórios, respondeu e-mails. Marcelo conduziu reuniões com sua habitual disciplina, mas cada vez que os olhos se encontravam, o mundo parava por um instante. Colegas podiam não perceber, mas dentro deles havia uma certeza nova. Algo tinha mudado, para sempre. Olhares que começam a mudar. 2 semanas haviam se passado desde o primeiro beijo. No escritório, nada parecia fora do lugar. Não havia mensagens carinhosas em horário de trabalho, nenhuma ligação à noite, nem troca de olhares demorados nos corredores. Mas entre eles, o mundo secreto crescia por trás dos slides de PowerPoint, escondido nas entrelinhas das conversas profissionais e nos encontros discretos depois do expediente. Escolheram lugares neutros, como um café em Santo Amaro, onde ninguém da Nova Tech costumava ir, quase sempre às quartas-feiras. Marcelo saía do estacionamento primeiro, Marina seguia 10 minutos depois. À luz do dia, eram CEO e assistente. Ao anoitecer, tornavam-se apenas 2 adultos, tentando se permitir sentir. No entanto, no ambiente corporativo, o silêncio nunca era eterno. Primeiro vieram os olhares, de curiosidade, depois de suspeita, depois os sussurros e logo as palavras. O primeiro golpe do preconceito, na manhã de segunda-feira, enquanto preparava café no pantry, Marina ouviu 2 colegas do marketing atrás dela. Não se preocuparam em abaixar a voz. Essa tal de Marina é competente, sim, mas não acha que subiu rápido demais? Poisy entrou há poucos meses e já participa de reuniões com o diretor-geral. Eu estou aqui há 3 anos e nunca tive essa chance. Ah, querida, talvez o talento dela não esteja só nos slides. Cada sílaba caiu como pedra. Marina não virou, não respondeu. Apenas respirou fundo, segurando a xícara com força para não tremer. Mas ao voltar à mesa, as mãos ainda tremiam. Na mente, ecoava a voz da mãe, como uma cicatriz antiga. Vão sempre dizer que você usou o corpo se não tiver sobrenome ou dinheiro para subir. Silêncio ou confronto? Naquela noite, encontraram-se num bar discreto perto da praia. Lá dentro, não eram CEO e assistente, apenas 2 pessoas exaustas buscando ar. Marina pousou o copo na mesa e foi direta. Eu ouvi. O que estão dizendo sobre mim, sobre nós? Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos, girando o copo de uísque. Eu já imaginava. Era questão de tempo. Mas por que sou eu a primeira a sangrar? Porque sempre partem do princípio de que uma mulher não pode ser brilhante e atraente ao mesmo tempo sem pagar um preço. Ela a um carro sério.
Porque o mundo ainda é injusto. E porque trabalhamos dentro de um sistema que reforça isso. Marina recostou-se. Amarga. Então o que faço? Volto a usar golas fechadas, evitar olhares, fingir que não existo? Marcelo segurou-lhe a mão. Não. Você deve continuar sendo você. Mas precisamos ter cuidado. Se descobrirem sobre nós, não será apenas você. A empresa toda pode sofrer. Ela ergueu os olhos. Então sua proposta é continuar escondendo? Até que um de nós deixe a posição de poder em que está. Marina riu, triste. Ou seja, ou eu saio, ou você sai. Ele não respondeu. Ela assentiu, olhos marejados. Eu devia ter previsto isso. Uma aliada inesperada e um alerta. No dia seguinte, Juliana apareceu na mesa de Marina na hora do almoço. Tem 1 minuto? Preciso falar em particular. Sentaram-se num canto afastado do refeitório. Juliana não enrolou. Eu sei que você e Marcelo estão envolvidos. Marina engoliu em seco. Nunca falei nada a ninguém. Não precisa. Conheço Marcelo há anos. Sei quando ele perde o controle. Marina ficou em silêncio, mordendo o lábio. Juliana suavizou o tom. Não vim ameaçar. Vim avisar. O que você está construindo, reputação, carreira, oportunidades, pode ruir num instante se acreditarem que você subiu na empresa pela cama. Marina baixou os olhos para as próprias mãos. Mas não é verdade. Eu sei. Mas a verdade importa menos que a narrativa mais conveniente. O nó na garganta de Marina apertou. Você é jovem, brilhante, corajosa, mas se deixar o coração decidir sua posição, pode perder tudo. Aim? O silêncio, que já não é leve. Naquela noite, Marina não respondeu às mensagens de Marcelo. Não foi ao café habitual. Permaneceu em seu quarto, olhando a parede coberta de diplomas, depois o próprio reflexo no espelho. Enxergou uma mulher forte, mas também alguém se tornando frágil diante de algo incontrolável, o amor. O telefone tocou. Era ele. Depois de alguns segundos de hesitação, atendeu. Imaginei que você precisasse de tempo, disse Marcelo, em voz baixa. Não, preciso de respostas. Sobre o quê? Sobre para onde estamos indo. E se vale o risco para mim? Houve um longo silêncio. Então ele falou. Não tenho todas as respostas agora, mas sei de uma coisa. Nunca senti por ninguém o que sinto por você. As lágrimas arderam nos olhos dela. E isso basta? Não, mas é verdadeiro. A reunião tensa. E os olhares que mudam de direção. Quinta-feira de manhã. Marina entrou na grande sala de reuniões com o peito apertado. Era a reunião estratégica do trimestre, com todos os diretores. Finanças, tecnologia, marketing, RH. Marcelo, como sempre, sentava-se à cabeceira. A postura firme permanecia, mas os olhos denunciavam certo cansaço. Marina foi chamada a apresentar. O tema, crescimento cruzado entre 2 novas áreas de tecnologia. Falou com clareza, trouxe números sólidos, gráficos limpos. Controlava a sala com a segurança de quem parecia estar ali há anos, não apenas alguns meses. Quando concluiu, o diretor de marketing, Adriano, cruzou os braços e soltou com um sorriso enviesado. Apresentação muito boa, mas fico pensando, estamos avaliando competência ou relacionamento? O silêncio caiu como um peso de chumbo. O sangue de Marina gelou. Cada batida do coração ecoava no peito como um trovão. Marcelo demorou alguns segundos, depois respondeu em tom grave. Se não tem dados para contestar, Adriano, não compense com preconceito pessoal. O outro deu uma risada seca. Só fiz a pergunta que muitos aqui pensam. Qual é o problema? Marina, firme, mas serena, interveio. Aceito ser avaliada por dados, resultados, qualquer critério contanto que valha para todos, não apenas para mim. Alguns colegas assentiram discretamente. Outros desviaram os olhos. A reunião terminou com um ar pesado, quase sufocante. As fissuras na confiança. Logo depois, Marcelo chamou Marina à sua sala. Mal a porta se fechou, ele começou. Deveria ter previsto essa situação. Ninguém pode prever inveja. Marina respondeu firme. A única escolha é enfrentar ou calar. Ele sentou-se, entrelaçando as mãos. O rosto mostrava pela primeira vez a luta interna. Estou tentando manter a estabilidade. Mas se isso continuar, você sairá ferida. And agree.
Encostada no armário, ela suspirou. Eu já estou. Cada olhar, cada sussurro. Mas o que mais me fere é seu silêncio quando desconfiam. Marcelo se levantou, aproximando-se até quase tocá-la. Se eu falo, só reforço o boato. E vamos viver assim até quando? Fingindo distância de dia, nos escondendo como se amar fosse um erro, ele demorou a responder. Não quero que perca nada por minha causa. Ele a encarou fundo. E você está pronto para me perder? O ar entre eles ficou denso, impossível de respirar. Marina saiu sem esperar resposta. A ligação do destino, à noite em casa, o celular tocou. Juliana. Achei que deveria saber. O setor de comunicação recebeu pedido para auditar atividades internas. Um rumor anônimo acusa Marcelo de favorecer uma funcionária com quem teria envolvimento pessoal. Marina Helau. Aprovas? Ainda não. Mas se a auditoria avançar, abrirão investigação. Marina sentou-se atônita. Obrigada por avisar. Não faço isso por ele. Faço por você. Você merece mais que um romance escondido que pode arruinar sua carreira. A chamada terminou, mas a mente dela continuou em tempestade. Sabia que precisava decidir, e desta vez não poderia esperar que Marcelo tomasse a frente. Decisão numa manhã de chuva. Na sexta, Recife amanheceu sob uma garoa fina. A chuva não era forte, mas constante, como sua própria inquietude. Marina foi ao trabalho, mas não subiu ao 17º andar. Entrou direto na sala de Juliana. Colocou um envelope sobre a mesa. Juliana abriu. Era a carta de demissão. Tem certeza? Marina assentiu. Se eu ficar, nunca vão parar de falar. Se eu continuar com Marcelo, sempre vão dizer que subi por causa dele. Mas se eu sair, reconstruo tudo do zero. Em meu próprio nome. E sim. Juliana apertou a mão dela com firmeza. Onde quer que esteja, você continuará sendo Marina Soares, a garota do sertão que aprendeu a florescer. 5. O último encontro, para um novo começo. Marina subiu ao 17º andar pela última vez. Bateu à porta do escritório de Marcelo. Ao vê-la, ele entendeu de imediato. Você realmente vai embora? Não posso viver para sempre nas sombras. Ele se levantou, os olhos carregando uma intensidade sem palavras. Eu te amo, Marina. Ela sorriu com lágrimas. E é justamente por amar que preciso guardar o que ainda me resta inteiro. Marcelo a envolveu num abraço forte. Pela primeira vez, ali dentro, e também pela última. Depois, ela se afastou. Levava consigo coragem, dor e um coração que começava a renascer. 6 meses depois, Marina volta com um novo nome. O vento vindo do Atlântico trazia consigo o calor úmido do início do inverno em Recife. E lá estava o edifício sede da Nova Tech, imponente, refletindo o céu como se nada tivesse mudado. Mas para Marina Soares, cada andar carregava memórias. Noites viradas de trabalho, olhares roubados em corredores silenciosos e um beijo que quebrara todas as regras. Hoje, ela não voltava como a jovem assistente que precisou provar cada passo. Hoje, Marina era CEO da Armazém Solar, uma startup de soluções em energia renovável para o semiárido nordestino, avaliada em milhões e já cortejada por fundos internacionais. Vestia um blazer cor de areia, cabelo preso num coque elegante, maquiagem leve mas firme. Não era mais a garota que tentava caber nas expectativas alheias. Entrava como alguém que cria valor, não que o pede emprestado. E naquela manhã, ironicamente, era a Nova Tech quem buscava a parceria. O reencontro, não programado, mas inevitável. Quando Marina entrou na sala de reuniões, Marcelo levantou-se. Impossível fingir que não o vira. E impossível ignorar o impacto de vê-la outra vez, agora transformada. Os olhares se cruzaram. Não havia mais clandestinidade, nem a tensão sufocante de outrora. Havia respeito e um traço discreto de emoção que nenhum dos dois poderia apagar. Marina Soares, disse Marcelo, a voz grave, mas com uma ponta de orgulho. É uma honra recebê-la hoje. Ela respondeu com um sorriso sereno. Obrigada, Sr. Vieira. Espero que esta reunião traga valor para ambos os lados. Ninguém ao redor, diretores de estratégia, jurídico, finanças, fazia ideia do passado deles. Mas os dois sabiam, e encenaram seus papéis com perfeição. Inteligência reconhecida. Como antes, mas diferente, Marina apresentou a proposta.
Integração de painéis solares inteligentes ao sistema de dados da Novatec. Explicou como algoritmos de IA poderiam analisar padrões de insolação, prever variações sazonais e reduzir custos de energia para milhares de famílias rurais. Falava com segurança de quem dominava o tema, e Marcelo a escutava como se fosse a primeira vez que a conhecia. Mas não era. Era o mesmo olhar de admiração de antes, agora misturado com algo mais raro: arrependimento. Ao fim da reunião, enquanto os executivos aplaudiam a clareza da proposta, Marina recolheu seus materiais. Já se preparava para sair quando ouviu: "Pode ficar mais 5 minutos? Gostaria de tratar, em particular, da questão do compartilhamento de dados." Ela assentiu. A porta fechou-se atrás dos outros, e o silêncio tomou conta. A verdade dita em posição de igualdade, Marcelo não perdeu tempo. Acompanhei cada passo seu nesses 6 meses. Suas conquistas, o discurso em São Paulo, até o artigo na Forbes. Marina arqueou uma sobrancelha. Não achei que ainda se importava. Ele deu um meio sorriso cansado. "Nunca deixei de me importar." Ela ficou em silêncio. Sabia disso, lá no fundo. Marcelo se aproximou, sem a barreira do poder hierárquico. "Quando você saiu, achei que havia perdido tudo. Hoje percebo, eu só a perdi porque não lhe dei o lugar que merecia." "Oh, eu não queria voltar como a namorada do CEO. Voltei como parceira." E conseguiu. Marina o encarou. Não havia mágoa. Apenas uma pergunta silenciosa. "E agora?" Convite. Chem máscaros, chem muros." Marcelo pegou um cartão de visitas, virou-o e escreveu algumas palavras. Colocou-o diante dela. "Jantar no Recife Antigo, às 20 horas, só nós dois. Sem cargos, sem medos." Marina leu, levantou o olhar. "Tem certeza? Desta vez, não recuo por medo de boatos." Ela sorriu, firme. "Desta vez não precisamos recuar. Você já não é mais subordinada. Eu não preciso mais proteger, lá escondendo." Ela pegou o cartão, levantou-se. Então, às 8, saiu da sala com passos firmes. E pela primeira vez, não era um adeus cheio de sombras, mas o início de algo que finalmente poderia acontecer à luz do dia. Um jantar sem reservas. Recife Antigo à noite parecia conspirar a favor deles. As ruas de pedras refletiam a luz amarela dos postes, fachadas de tijolos guardavam memórias coloniais, e de algum bar vizinho saíam notas suaves de guitarra acústica. Marina chegou ao restaurante. Vestia um vestido azul escuro simples, o cabelo solto, sem adornos. Apenas o brilho nos olhos e o sorriso sereno de quem sabe exatamente quem é. Marcelo já a aguardava. Não havia terno, nem laptop, nem celular sobre a mesa. Apenas um homem esperando a mulher que mudara sua vida para sempre. Sentaram-se frente a frente. Pediram vinho chileno. Quando as taças se tocaram, Marina o encarou e disse: "Pela primeira vez, não preciso me esconder de nenhum olhar." Marcelo sorriu de leve. "Pela primeira vez, posso estar aqui apenas como eu mesmo. Não o CEO, não o chefe, apenas Marcelo, é apenas Marina." Ficaram em silêncio por instantes, não por falta de palavras, mas porque não precisavam delas. Uma história de amor que não precisa provar nada. Durante o jantar, falaram de tudo. Planos de expansão da armazém solar, novos modelos de negócios com dados energéticos, startups promissoras no Nordeste. Mas entre cada tópico, havia olhares que só pertencem a 2 pessoas que já se amaram, já se perderam e escolheram reencontrar-se de pé, mais fortes. Quando a sobremesa chegou, Marina encarou Marcelo com seriedade. "Você não teme o que vão dizer? Sobre nós?" Ele levou a taça aos lábios, sem desviar o olhar. "Já teme. Mas percebi que, se não vivo a verdade, cada decisão que tomo na sala de reuniões não passa de encenação. E eu já não sou mais sua assistente. Você nunca foi alguém atrás de mim. Sempre foi alguém ao meu lado." Marina sorriu. Se essas palavras tivessem vindo meses antes, poderiam ter poupado dores. Mas justamente por terem chegado tarde, agora valiam o triplo. O artigo que mudou a narrativa. Uma semana depois, Novatec e Armazém Solar anunciaram parceria estratégica. Mas o que mais repercutiu não foram os números do investimento, foi o artigo publicado por Marcelo no Valor Econômico. Título: "Escolhemos nos amar, depois de escolher nos respeitar." No texto, ele contou a trajetória ao lado de Marina,
de uma jovem promissora a uma parceira visionária. Não fugiu do assunto do romance passado, mas deixou claro: não a amei porque trabalhava comigo. Amei porque, mesmo ao se afastar de mim, tornou-se a pessoa que mais admiro. O artigo viralizou. Comentários se dividiram, mas a maioria apoiava. Mulheres da tecnologia compartilharam em massa. Uma frase tornou-se citação: o amor não precisa se esconder quando os dois são fortes o suficiente para não se desculpar por ele. De volta à Novatec, mas não como antes, numa manhã clara, Marina entrou novamente no saguão da Novatec. Não era mais a jovem insegura de bolsa na mão e coração acelerado. Agora era parceira estratégica, CEO de uma empresa avaliada em quase 8 milhões de reais, e o mais emocionante foi notar os olhares. Não havia mais suspeita, nem cochichos, apenas respeito. No elevador, encontrou Juliana. Eu disse: lembra, você não nasceu para se encolher, nasceu para brilhar. Oh, Marina, sorry you. E desta vez, não vou recuar. Quando as portas se abriram, Marcelo estava lá, esperando. Os olhares se cruzaram em meio a todos. E ninguém estranhou. Eles já faziam parte da mesma história, não de segredo, mas de futuro. O amor que deixou de ser segredo para se tornar força. Naquela noite, no evento de inauguração do novo data center da Novatec, Marcelo e Marina subiram juntos ao palco. Não se deram as mãos, não trocaram um beijo, mas o olhar que dividiram era suficiente. Já não era romance clandestino, era reconhecimento, era compromisso. Após os discursos, Marcelo se inclinou e perguntou em voz baixa: ainda sente medo? Marina riu, inclinando a cabeça: não, porque agora estou ao seu lado, não abaixo de você. Então, pela primeira vez diante de todos, Marcelo pegou a mão dela, e Marina retribuiu o gesto como quem segura não apenas o amor, mas também a própria trajetória, a conquista de poder amar sem pedir desculpas. Ela lembrou do rabisco de infância, em Petrolina: quando crescer, vou amar um homem que respeite meus sonhos. E percebeu, estava vivendo exatamente esse sonho.